Olá! Vamos continuar com o nosso assunto alfabetização? Vamos avançar um pouquinho hoje nesse processo. A educação infantil é essencial para que as crianças se desenvolvam e cheguem na fase de alfabetização bem preparadas. Todas as atividades que as professoras fazem nessa fase, de maternal, jardim, pré, são os pré-requisitos para que a criança consiga se desenvolver e desenvolver sua alfabetização. Então, um desenho simples tem um objetivo. Todas as atividades têm que ser pensadas e tem que ter um objetivo a longo prazo. Então, no começo, quanto maior o papel, melhor. Então, a gente usa papel pardo para os bem pequenos, materiais diversos, tinta, o giz tem que ser grosso, tudo que a criança possa explorar, porque aí a gente também está pensando na parte sensorial junto. À medida que eles vão crescendo, a gente vai diminuindo o tamanho desse papel. Então, assim, a gente já vê portfólios com papel A3, que é um pouco menor, mas mesmo assim dá um espaço para a criança, até a gente chegar na folha do tamanho normal, no papel A4. Nessa hora, a criança precisa começar a aprender a ter limites menores. Então, até então, a folha era o limite, e às vezes, quando eles são pequenos, eles até passam da folha, escrevem na mesa, porque eles não têm essa noção espacial. A gente vai diminuindo a folha e a gente vai dar outro limite para eles, que no caso é esse físico aqui, Então ele vai bater com a caneta, vai bater com o giz aqui e vai parar, Então ele sabe que aonde está branco, dentro ele tem que pintar, E fora não. Isso aqui é EVA, mas pode ser usado palito de picolé, pode ser usado cola colorida, tá? É só para eles aprenderem a ter esse limite. E isso vai evoluir para onde, Isso vai servir para a criança depois saber respeitar o espaço da linha. A linha é pequena, a linha é fraca, A tinta é fraca, não é muito forte, Então, desde lá do papel pardo, dos desenhos num espaço grande, até o processo de chegar numa atividade dessa de elemento vazado, tudo isso tem o objetivo da criança conseguir escrever num espaço menor, um espaço pequeno. Outra coisa, nas salas de educação infantil vocês podem ver que desde bem cedo tá lá escrito o nome de cada amiguinho no seu ganchinho para mochila, ou no seu escaninho, onde tem o material de cada criança está escrito o nome. Por quê? Porque a criança vai começar a olhar e vai gravar essa grafia. O autista, de um modo geral, tem uma memória excepcional. Então, ele vai gravar com muito mais facilidade, Mas a primeira coisa que a gente quer é que ele reconheça o nome dele. E aí, a gente começa a fazer associações, É o próximo passo. Então, primeiro com o nome, dele reconhecer que o F vai aqui, que o E vai aqui, e assim por diante, E aí a importância daquelas atividades lá atrás que a gente falou de associação, de associar cores, vermelho com vermelho, de associar as formas geométricas, de associar os animais, com o físico, com o animal no papel. Então isso vai servir para a criança depois conseguir associar as letras. As letras, a forma e a letra e o som, A forma e o som. Todos aqueles exercícios que a gente fez de associação serviram para isso. Para vocês entenderem essa sequência. Então, além das letras do nome, a partir dos 4 anos a gente pode começar com a associação das letras. Então, o A é de abelha, o B é de bola, Junto a gente vai falar o som, como que a boca faz, o formato da boca, como que ela faz o som de cada letra, B, B de bola, tá? Até chegar na associação de palavras. Então aqui a criança vai copiar de cima para baixo, Depois você pode tirar essa e ela vai só ver a figura e vai escrever. Então depende da evolução de cada criança. Lembra que eu falei do método silábico, Que aí a gente não trabalha com a letra e o som, mas já vai trabalhando com as sílabas, tá?
Cada criança vai aprender de um jeito, né? Lembrem que a gente tem que entender qual o funcionamento daquela criança. Mas o autista que não tem deficiência intelectual, ele vai gravando um número enorme de combinações, ele vai fazendo um número enorme de associações na cabeça dele. Então a criança vai fazendo essas associações e ele vai saber que sempre o C e o O é co, então vai ser co para coração, vai ser co para coragem, o co pode estar lá no meio da palavra, né? Então ele vai fazer essa combinação e normalmente acontece assim, um dia a gente vê que a criança tá lendo, tá? E mais tarde, então, né, a gente vai aumentando a dificuldade de cada exercício, tá? E assim eles vão evoluindo. Uma coisa que a gente tem que pensar e tem que levar em conta nesse processo, né, é a coordenação motora fina, é a força que eles têm para pegar o lápis. Então tem autista que não vai se acostumar com lápis de escrever normal, que vai precisar de uma adaptação, né? E aí a gente tem inúmeros adaptadores para usar hoje em dia, tá? E aí desse processo todo a gente vai testando isso, né? Tem crianças que não vão conseguir escrever de letra minúscula, né? E qual a importância disso? Essa é uma questão que pode ser negociada com a escola. Por que ele não pode escrever só de letra maiúscula? Ele não vai ter prejuízo nenhum com isso, tá? Essas são questões que estão junto no processo de avaliação e que a gente vai ter que avaliar individualmente, né? Nunca é igual de um para outro, mas eu estou levantando essas questões que são as mais comuns que acontecem, que a gente vê no dia a dia, né? E tem aquela criança que não quer pegar o lápis de jeito nenhum. A gente vai montando estratégias, né? Então, assim, começa, não vai escrever na folha, vai escrever no computador, no tablet. Mas depois ele vai ter que saber que o mínimo ele precisa treinar, né? Porque a escrita, o traçado é um exercício para o cérebro, né? A partir do momento que ele começa a fazer esse exercício, as sinapses cerebrais estão acontecendo, né? E para a evolução dele isso é importante, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é algumas atividades que a gente pode usar, tá? Esses materiais aqui podem ser feitos em casa. Tem diversas pessoas que normalmente são mães de crianças autistas que precisaram do material, que elaboram e vendem nas redes sociais, tá? Então, dá para conseguir pronto esse material. Mas, junto com o profissional, junto com o terapeuta ou com a equipe dessa criança, tem que ser discutido a melhor forma de introduzir isso, tá? Mas, desde cedo, sempre acostumem a botar o nome nas coisas, acostumem a escrever. A criança fez um desenho, um pato, então escreve lá, pato, né? Porque ela vai gravando isso, e isso mais tarde vai servir para ela juntar tudo isso e começar a ler, tá? No próximo vídeo, a gente já vai pensar numa criança que está lendo, né? Mas que ela precisa começar a fazer interpretações. Isso é um pouquinho mais complexo, então a gente vai deixar para o próximo, ok? Tchau, gente! Até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir as redes sociais. Até lá!